Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, meus mestres, bom dia. Meus irmãos, eu quero falar aqui uma coisa muito interessante com vocês hoje sobre a questão de que por que e como que chegamos nessa doutrina, né? Nós chegamos um dia pela dor e nós fazemos um teste. E nesse teste você vai ser um doutrinador ou um apará, né? E, naturalmente, a gente não tem ideia nenhuma do que vai ser um doutrinador ou um apará. Apesar de que a gente vê durante o período que é paciente, vê os doutrinadores trabalhando, vê os apará incorporados, né, e tal. Mas não tem nenhuma ideia do que é ser um doutrinador e ser um apará. É a única coisa que realmente nessa doutrina nós somos identificados e emplacados com uma princesa, o doutrinador, o apará emplacado com um preto velho ou uma preta velha para poder trabalhar. O que eu mais desejei quando eu entrei na doutrina, depois que fiz o meu teste mediúnico, que deu o doutrinador, foi receber a plaquinha da princesa Jurema, né? Eu já tinha uma ideia qual seria minha princesa. Eu recebi na 4ª aula, com muita luta, no desenvolvimento avançado, né? Graças à minha capacidade de querer muito, de me esforçar muito, porque lá no Templo Mãe, se não tiver 7 aulas, você não consegue emplacar de jeito nenhum. Você pode ter acúmulos, aulas a mais, mas com menos de 7 não emplaca. Na 4ª eu já estava trabalhando na mesa. Meus irmãos, nós recebemos estas consagrações, depois que nós emplacamos, nós damos o primeiro passo iniciático, assistimos 4 aulas para iniciar, depois assistimos 3 aulas para iniciar, depois mais 4 para elevar, e depois mais 7 para centuriar. Mas tudo isso a gente não sabia que seria desse jeito. A gente só sabia que ia desenvolver a mediunidade. Não é assim? Salve Deus! Porém, uma vez que a gente emplacou, aí a gente ficou sabendo que a gente teria que fazer a iniciação da Armochinho. E é muito importante a iniciação da Armochinho, por quê? O mestre tem mais força para trabalhar, para servir melhor, tem mais condições de queimar o karma. A iniciação é Dharma, já está dizendo, é caminho sagrado, né? Caminho de Deus. É desfazer o karma. Dharma desfaz o karma. Karma nos liga ao campo magnético da Terra. O Dharma nos tira do campo. Através da caridade, da lei do auxílio, você faz Dharma. É uma iniciação tibetana com uma ligação das nossas heranças afro, porque a palavra Dharma vem do sânscrito, né, do budismo, né, vem do Dalai, vem lá do Tibete, né? E a palavra Oshinto é uma palavra originária do afro, né? Sagrado. Então, Dharma é caminho sagrado, caminho de volta para Deus, né? E Dharma. E karma fazer karma significa você ficar preso ao campo magnético da Terra pelas paixões deste mundo. Salve Deus. Porém, a gente inicia, depois eleva. Aí, quando nós nos elevamos, nós nos tornamos mestres deste amanhecer. Já é mestre sol, mestre lua, mestre elevado. Iniciado ainda não é mestre, mas depois que é elevado, que dá o segundo passo, é mestre. Depois do terceiro passo, assistimos 7 aulas para o curso de centúria, se tornar um mestre formado, completo, né? Aí é o mestrado. Aí você é mestre. Aula de 7º raio não, aula de 7º raio não. É um pós-graduação, mas que não conta. Você não recebe nenhuma classificação, só um brochinho que você fez o curso de 7º e tal. Para que nós fazemos tudo isso? Assim, depois que nós fazemos o mestrado, os mestres ajanães e os doutrinadores vão em busca das classificações, né? Porque quando ele é centurião, ele é um 7º raio autorizado, talmantes. Depois ele vira adjunto regente com Ataí 108 talmantes. Depois ele vira um triada, Arpásio. E depois ele vira um Rama 2000. Trino solitário, Jurema ou Iramá,
É uma classificação para trabalhar a batalha de falange missionária, para ajudar. Mas hoje, com tanto arcano, aí ficou assim sem sentido ser um sétimo, ser um trino solitário Juremão e Irã. Então, tudo que nós buscamos na doutrina do amanhecer, a gente vai galgando esse espaço, que quanto mais a gente vai servindo, mais a gente vai se capacitando para servir, né? É uma capacitação. Vamos dizer que você entra numa empresa, você entrou nessa empresa como uma pessoa de serviço geral, ASG, né? Faz tudo. Aí você vai dentro da empresa, você resolve, não, eu não quero somente ser um serviço geral, mas eu quero trabalhar numa outra área específica no qual eu possa ser mais rendável dentro da empresa. Aí você faz um curso e sobe de nível. E na medida que você vai cursando, você vai subindo de nível. Para quê? Para melhor servir a empresa. Claro que se ganha mais financeiramente na empresa, se você trabalhar mais, você até chegar à liderança, né? São as pessoas da logística, né? As pessoas da liderança, as pessoas que prestam serviço, que elas se destacam naquele serviço para servir melhor quem? Ao corpo empresarial, né? A doutrina do amanhecer é uma fábrica, é uma indústria de trabalho espiritual, gente. Salve Deus. Por isso que tem essa hierarquia. Assim como nas Forças Armadas tem hierarquia, assim como no formigueiro tem uma hierarquia, assim como numa colmeia de abelha tem hierarquia, e assim como na vida existe uma hierarquia para tudo. Até no universo, no cosmos, existe uma hierarquia. Está o astro rei sol, né? Meus irmãos, então quando você fez o teste, você não fez o teste sabendo que lá na frente um dia você seria, como eu no caso, um adjunto formador de povo. Eu não tinha ideia o que era isso. Eu não tinha ideia nem o que era a doutrina do amanhecer. Ou ideia o que era um templo externo. Porque lá naquela terra distante que eu estava daqui, que eu passei um ano em Brasília com uma mulher buchuda, depois teve o meu primeiro filho, depois veio os outros, porque ela perdia todos os filhos, ela perdeu 3 filhos aqui em Natal, barriga grande, 6, 7 meses. Era um karma pesado, eu só faltei ficar louco. Eu viajei para tanto canto do Brasil em busca de resolver e terminei caindo lá no Templo Mãe. Foi a espiritualidade que me arrastou em 1989. Está narrado no meu primeiro livro. Então, gente, nós não viemos para a doutrina do amanhecer sabendo que um dia seríamos presidente de templo, coordenadora de templo, regente de falange missionária, devas, instrutor de centúria, instrutor de aula de desenvolvimento, né, responsável por ajudar a coordenadora ou o presidente numa ala X ou Y do templo, né? Enfim, a gente não tinha ideia. Nem os trinos, triada, presidente, Tumuxi, Araquém, Sumanã, nem o Beto. O Beto foi o último. Beto não sabia, não tinha ideia. Beto cuidava das coisas do diabo. Tia Neiva cuidava das coisas de Deus. Ele dizia, minha mãe, o Beto Trinajaran, dizia, porque a missão do Beto no Vale do Amanhecer naquele tempo era quebrar bar, velho, acaba com o tarrabá, queria botar porcaria lá dentro, queria bagunçar, não tinha polícia, ele montou um grupo de polícia, montado num cavalo lá com um grupo e acaba botava um bar, Tia Neiva não queria bar lá dentro do Vale. Ele chegava lá, fechava no cacete. Então ele dizia, minha mãe cuida das coisas de Deus, eu cuido das coisas do diabo. Então assim, ele não imaginava nunca que ele seria o primeiro doutrinador desse amanhecer. E hoje nós emitimos na condição dele, né? O Marissas, quando chegou, não sabia que ele ia ser o Tumuxi. Nunca passou pela cabeça dele. E nem o Nestor, nem os outros. O Caldeiras, muito menos. O Caldeira fala como chegou no Vale. Porém, nós depois, com o tempo, vamos descobrindo, redescobrindo, se revelando nossas heranças e nossas atribuições e as nossas responsabilidades para melhor servir a doutrina do amanhecer e assim a gente conquistar bônus espiritual na lei do auxílio para a gente evoluir. Mas a verdadeira dinâmica da evolução não está nos títulos que nós conquistamos, está exatamente na gente conseguir vencer a si mesmo no que diz respeito, salve Deus, a gente se desapegar desse plano físico
não deixando que as coisas desse plano físico nos use, que é o desapego, né? Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É tudo. É tudo. Você entregar tudo a Deus. Tudo. Tudo. Ou seja, viver uma vida desapegada. É você não se deixar ser possuído. É você possuir e não ser possuído pelas coisas que você possui. É o desapego. Para poder, quando a gente deixar essa roupagem, a gente não ficar apegado aqui às coisas transitórias e passageiras desse plano físico, porque tudo é transitório. Tudo. Um cargo de prefeito é tão transitório de 4 anos. Né? Vereador. Tudo isso aí passa. Aí imagine na doutrina. Quando a gente veio para a doutrina, a gente não sabia um dia que nós seríamos coordenador, regente, devas, instrutor de centúria, arcano, presidente de templo, a coordenadora de templo, nada. Então a gente não pode se apegar a essa situação. Eu passei agora esse período, eu tinha entregue a passagem da presidência temporariamente, até como eu disse que, né, não era digno, não era justo que durante a minha viagem, na minha ausência, o vice ganhasse como vice, eu viajando. Então assim, na minha ausência ele teria que ganhar como presidente, e eu passei até a presidência para ele. E realmente a gente entende muitas vezes que algumas pessoas, depois que eu passei, me olharam de outra maneira. Onde eu cheguei, se viu, foi uma coisa tão importante para mim eu ter passado, eu ter ficado esses 3 meses sem ser presidente, sem emitir como presidente, apesar de que eu sempre fui presidente, eu sempre fui adjunto de povo, né? Nunca deixei de ser. O interessante é que por onde eu andava, é como um rei que pega a coroa, entrega na mão de alguém e vai. Algumas pessoas até deixaram de ser o que eram em relação a mim. Por quê? Porque elas não tinham amizade com o Gil, mestre Gil. Elas não tinham a sensibilidade comigo, mas elas tinham com o meu título de presidente. Então não era comigo. É tanto que teve gente que deixou de ser o que deveria ser, deixou de ser porque eu deixei de ser presidente. Então não perdeu sentido para a pessoa, porque então eu só tenho um coleguismo com fulano, eu sou amigo de fulano, eu sou irmão de fulano na luta com ele, se ele for presidente. Se ele não for, eu não sou mais. Algumas pessoas se comportaram assim em relação à minha pessoa. Isso foi um teste tão importante na minha vida, de humildade, de por onde eu andar eu ser a mesma pessoa, não mudar, independente de ser ou não ser presidente. Eu continuei fazendo meus retiros, continuei vindo para o templo, trabalhando na lei do auxílio, né? Comandando alguns trabalhos, a maioria das vezes em patrono. Enfim, nada mudou em mim por causa de título. Por quê, meus irmãos? Quando eu fiz o teste, deu doutrinador. Não deu. No meu teste não deu que eu ia ser adjunto presidente de templo, não. Nem que eu ia fundar templo em Serrinha dos Pintos, Martins, nem que eu ia fundar templo Extremóis. Não deu nada disso. Meu teste deu isso não. Meu teste deu só doutrinador. Quando a Dulce fez o dela, deu só aparar. Pronto. Desenvolvi como doutrinador, a Dulce desenvolveu como aparar e pronto. Agora hoje, depois de 34 anos de doutrina, depois de escrever 2 livros, depois de viajar muito por aí, depois de conhecer muita coisa da doutrina, depois de uma certa experiência doutrinária do amanhecer, sem falar as outras, o outro acervo doutrinário, né, que eu já vinha conquistando por onde eu andei. Quem quiser conhecer, peça-me para o primeiro livro para ler. É que realmente a gente entende que tudo nesse mundo é passageiro e transitório, que a gente não deve se apegar. Deve utilizar como instrumento de evolução. Se você recebeu a missão de ajudar num determinado trabalho, por mais simples que seja, faça com muito amor. Eu sei que tem muita gente que vai lhe apedrejar, tem muita gente que vai lhe tratar mal, né? Porque na doutrina existem as pessoas que são mal amadas, mal compreendidas e não querem se compreender.
São pessoas que trazem o ego e jogam dentro da doutrina. Na verdade, quando a gente entra aquele portão do templo, a gente tem que esvaziar o ego e colocar o uniforme. Já coloca o uniforme por causa disso. Porque ali você está se caracterizando como um servidor público, né? Você é um servidor público da espiritualidade. Nós somos servidores. Depois que você tira, vai para casa e tudo bem, sua vida social não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. A doutrina do amanhecer, a gente não discute. Não discute. Os mestres não devem discutir política, futebol, opção sexual, religião e gostos e afinidades. Entendeu? A doutrina do amanhecer, botou o uniforme, a gente vem para servir. Cada um servindo naquilo que puder. No trono, na cura, no passo, na junção, na mesa, na defumação, na indução, no abatá, no alabá, no rambi, na estrela candente, estrela de Neru, turigano, enfim, aonde, depende da situação do tempo. Se não for um tempo de primeiro estágio, trono, cura e passe, graças a Deus. Se for um tempo que tenha condição temática, é isso, graças a Deus. Mas nós estamos aqui para servir. Agora, salve Deus, se você receber uma atribuição de cuidar de povo, de zelar para o povo, é preciso que você tenha herança e condições espirituais para isso. Entendeu? Porque um presidente de templo, no mínimo, ele tem que ter sido um instrutor. Ele tem que conhecer um desenvolvimento de um médio aparado, de um doutrinador. Ele tem que ter te dado aula de iniciação, de elevação. Ele tem que conhecer a doutrina. Como é que ele pode ser um presidente de um templo se ele não formou um povo? Se ele não formou aquele povo? É preciso que tenha conhecimento. Porque fica muito difícil para um mestre administrar alguma coisa que ele não produziu fruto para aquilo. Tanto para um mestre jaguar, como para a ninfa jaguar ser uma coordenadora de um templo, escrava de um presidente, ou de um mestre, seja lá na condição e na classificação que ele se encontre, de sétimo raio autorizado a arcano. Por falar em arcano, é o maior perigo dessa doutrina hoje, é ser arcano. O maior perigo. Porque o arcano é uma consagração muito importante. É uma consagração de uma representação de um poder, de uma dimensão que tia Neiva na época não deu para qualquer um. Teve muitos mestres lá que ela disse: meu filho, fique com Rama 2000, fico feliz. O mestre tinha ministro e cavaleiro pintado. Eu conheci instrutor que falou comigo lá. Ele tinha ministro e cavaleiro pintado, e a tia Neiva só tinha dado Rama 2000. Tá bom demais para você. Por quê? Porque ele não suportaria o peso de ser arcano. E hoje todo mundo quer ser arcano. E outros querem ser mais do que arcano. Bom, nós não viemos para a doutrina e não fizemos teste quando fizemos para ser presidente, para ser arcano, para ser nada disso. Né? A gente fez um teste para desenvolver a mediunidade e a gente soube que desenvolvendo a mediunidade a gente ia se curar de alguns males. Né? Salve Deus. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado com o tempo? É da gente não fugir disso aí. Nós viemos para a doutrina pensando que na nossa libertação. E descobrimos que para a gente se libertar é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, segundo o Sibiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca. Então, muita gente se perde no caminho porque começa a surgir a tal da vaidade. Né? Não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, eu só fico ali, às vezes deixo um tempo porque não recebeu uma consagração de arcano e vai para outro presidente. Aí o outro presidente quer ficar com aquele mestre, rapaz, vem para cá que eu consigo uma consagração de arcano para você. Não, você vem para cá que eu vou te dar uma regência. É o verdadeiro mercenário, é o comerciante. É o que comercializa com mediunidade. E o imbecil, desculpa a expressão, porque é a palavra mais certa para o ignorante imbecil, tanto para sexo masculino ou feminino, que faz esse tipo de barganha, não entendeu nada da doutrina do amanhecer. A doutrina do amanhecer não é nada disso. A doutrina do amanhecer é uma doutrina para você manipular suas energias na lei do auxílio para sua evolução, através da caridade, que é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. É na lei do auxílio.
né? Dai de graça o que de graça tu recebeu. E tem muita gente que se perde no caminho. Antes mesmo de fazer a centúria, já começa a ver tudo errado. Não conhece nada da doutrina, por isso que ele vê errado. E ele vê errado, porque está dentro. A gente não vê com os olhos, a gente vê com a cabeça, o que está dentro da cabeça. Para quem não sabe e não conhece, nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com a cabeça. E o mundo que a gente vê fora, a gente não vê o mundo fora como ele é, a gente vê o mundo que está dentro da gente, é um espelho. A gente se enxerga pelas pessoas. Você não vê o mundo do jeito que você vê. O mundo que você vê é o mundo que está dentro de você. E para mudar fora, é preciso mudar dentro. Se não mudar dentro do mundo interior, fora ninguém vence nada, ninguém muda nada. Então, o que acontece? Os desapontamentos na doutrina vêm exatamente pelo fato das pessoas, elas refletirem o ego delas na doutrina. Né? O ego. Não, eu tenho que emitir numa condição superior. Eu não posso emitir na condição assim, simples, que é um preto velho. Ele é um preto velho, é o espírito mais, é um rei, já está dizendo, ele trabalha num trono. No plano espiritual, um espírito para entrar na corrente indiana do espaço e vir trabalhar como um preto velho, é preciso que ele tenha muita luz e merecimento. E a fila é grande na corrente indiana do espaço. A fila para entrar na escola de manhã, para poder manipular, que é uma universidade, que nós cantamos o mantra manhã, para ter o merecimento de vir na roupagem de um preto velho, para trabalhar e sentar num trono, que é um trono de um rei, e vem na roupagem de preto e velho. Por quê? Porque era um espírito que não tinha nada. Até o nome ele perdeu. Quem sabe a história de Kunta Kinte sabe que Kunta Kinte não quis mudar o nome para João ou para Pedro, por quê? Porque ele não aceitou o batismo da Igreja Católica. E era a única coisa que fazia na época da dignidade era o batismo da Igreja Católica. Porque os escravos, eles não tinham nome, não era considerado sem vida, sem alma, sem gente. E a igreja foi quem começou a batizar e ver a condição através do batismo, a possibilidade, não, porque não é batizar. Aí os senhores feudais, os senhos de engenho, os escravocatas, o dono de, né? Não, dos cafezais, dos bancos, enfim, os proprietários das terras que tinham muitos escravos não queriam batizar os negros porque eles ia dar a condição deles serem considerados gente, que tinha alma. Na verdade, perdia tudo. E esses espíritos que vêm nessa roupagem de preto, eles vêm na roupagem de alguém que perdeu tudo. Até o nome, o ego se dissolveu completamente para servir. Né? E um dia, se você tiver o merecimento, ou eu, no plano espiritual, de vir na roupagem de um preto velho, é preciso que entenda isso. Que aqui na Terra, nós não colecionamos títulos para esses títulos servir para alguma coisa depois que a gente partir para o outro lado, não, gente. O que vai servir quando a gente partir para o outro lado é exatamente a nossa fé. E a fé só pode ser medida pelas obras. Né? Essa história de fé, não, eu tenho muita fé, eu fico em casa, eu não vou trabalhar, eu tenho muita fé. Esse tipo de fé aí não agrada a Deus, não. Essa fé aí, não. Porque a fé sem obra é morta. A fé que agrada a Deus é aquela que vê você lá no trono, ó, lá na cura, na junção, na mesa, servindo, trabalhando ali. Essa é a fé que agrada a Deus. É você ajudar a varrer um chão, a passar um pano numa mesa, limpar, varrer o templo, enfim. Qualquer serviço que você faça, na lei do auxílio, se ajude um caído a levantar, mesmo que depois esse que você levantou, ele não esteja nem aí com você, não importa. Não importa o obrigado. Não importa se alguém chegar para você, obrigado, gratidão. Não, importa o que você fez. Então, lembre-se bem disso. Quando você veio para a casa do Pai, você fez o teste mediúnico para se aparar ou doutrinador. E pronto. Só isso. O resto é acontecimentos que nós vamos colecionando ao longo da estrada para a nossa evolução, e a gente não deve se apegar. A gente tem que se desapegar e trabalhar somente. E todo cuidado é pouco, certo? Com as vaidades.
né? Porque o que derruba mais, em qualquer lugar que a gente esteja, não é só na doutrina do amanhecer, não. Tem gente que mora vizinha a uma parentada todinha, cheia de parente, mora vizinho, colado, e ninguém gosta da pessoa. Por quê? Eu faço a seguinte pergunta. Vamos dizer assim, o cara tem... Eu fui no Maranhão agora, achei lindo. A fazenda que um tio meu deixou, os meus primos moram tudo perto um do outro, e ali nasceram os netos, foram comprando casa ao redor e foram construindo. Gente, virou uma vila, uma comunidade só do pessoal dos meus primos. Até os netos já estão morando lá, e outros foram embora, mas quando dá uma festa é um negócio incrível. Todo mundo se dá bem com todo mundo, uns são crentes, outros são católicos, mas de noite se reúne todo mundo, é coisa linda. Uma coisa linda. Eu pergunto para você já conheceu alguém que mora perto de irmão e de irmã e de parente, e aquela pessoa, ela não é querida, né? Ela é considerada uma pessoa orgulhosa no meio da família, ninguém quer nada, ninguém quer conversar com ela. Por quê? Então, gente, salve Deus. A gente tem que entender que durante o período, antes da gente chegar nessa doutrina, a gente fez muita besteira. A gente desagradou muita gente. E depois que chegou na doutrina, a gente desagradou não pelo fato da gente não ter alcançado a evolução. A gente desagradou porque deixou alguns hábitos lá para trás que antes agradava, né? Algumas pessoas, que era a bebida, né? Alguns convívios sociais a gente vai... Eu, por exemplo, eu não tenho satisfação nenhuma de alguns convívios sociais. Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de me divertir, festa cigana, eu gosto de um forró. Eu posso ir até para um quiosque, comer um churrasco com alguém e tal, eu posso ir para uma praia, tudo. Não tenho aquela vontade que eu tinha antes de participar com tanta atividade, quando eu era lá atrás, né? Apesar de que mesmo na minha juventude eu nunca fui muito de beber, eu nunca fui muito... Fumar cigarro nem se fala, né? Eu fumo esse cachimbinho aqui por esporte. Mas voltando ao assunto. Quando você chegou na doutrina, salve Deus, e nós chegamos na doutrina, a gente fez um teste de doutrinador e de aparar. Não esqueça disso. Você é um doutrinador ou um aparar, independente do título que você tenha, de rama dormil, independente da ninfa que seja ela, ou que seja na doutrina, né? De regente de falange, a primeira de falange, seja lá o que for, ou o serviço que ela esteja prestando na condição, ela nunca se esqueça, e ele nunca se esqueça, que ela é um apará, e ele é um doutrinador, e nós somos assim, nós estamos para servir. Se você conseguir manter isso, as outras coisas que vierem não lhe afetarão, mas se você não conseguir manter isso, as outras coisas que vierem lhe afetarão, e você vai esquecer o verdadeiro objetivo pelo qual você entrou para essa doutrina. Que Jesus abençoe, nos ilumine e nos faça espadas vivas e resplandecentes por todo esse universo. Salve Deus. Forte abraço junto aos amados.